Bom, bora hoje aprender a explorar um pouco o Sharkscope. É uma ferramenta que a gente tem. Para quem não sabe, Sharkscope é um site que mostra o gráfico dos jogadores. Como que a gente vai definir se o jogador é bom, é lucrativo ou não é lucrativo? Tem algumas ideias sobre o gráfico quando a gente observa ele. A primeira coisa seria a forma do gráfico. Se a forma dele foi constância, foi subindo o gráfico, se foi um big hit, se ele estava ali 0, pum, ou desceu, subiu, desce, sobe, se é controlado. Então a forma do gráfico, tem jogadores que são lucrativos, mas não são jogadores bons por conta dos big hits e coisas do tipo. Então forma do gráfico, o tempo que ele leva. Você pode ver um jogador lá com 10 mil de lucro, mas foi em 5 anos jogando poker. Então você vê que ele não faz um volume, ele não é profissional, algo do tipo. E lógico, a relação de jogos e o lucro. Se o jogador tem 5 mil jogos, 10 mil de lucro. Bom, ele fez 2 para 1, 2 de lucro, 1 de tela. Então ele jogou lá 5 mil jogos, 10 mil de lucro. 5 mil jogos, 5 mil de lucro. Bom também, 1 para 1. Começou a ficar abaixo disso, já não é o ideal. Depende do tipo de buy-in também que você joga, o quanto de volume você faz. Mas sempre pensar em uma coisa. Sempre no Sharkscope, coloque também uma boa função que é últimos 365 dias. Daí tu vê quanto que ele fez em um ano, no último ano dele. Se é um lucro considerável para viver do poker ou não. Enfim, se ele joga em outras plataformas. Sei lá, um recreativo, mas um recreativo lucrativo. É isso. Como que nós encontramos o lucro? O lucro é basicamente esse cálculo. A gente multiplica os jogos, a média de buy-ins do jogador, então vamos supor, ele joga de 5 a 22. Então a média dele vai ser 8, 12, vai estar por aí. Então você multiplica pela média de buy-in, quantas mesas ele jogou, quanto ele investiu por mesa e qual foi o retorno dele. Esse ROI é uma abreviação de Return of Investment. Então é basicamente isso. Você investiu 10 mil dólares e ganhou 20 mil. Seu lucro são 10 mil dólares. É isso, é o retorno sobre investimento. Ele sempre vai estar em porcentagem. E dá igual ao lucro. A gente pode encontrar qualquer número desses, se a gente quiser entender melhor o jogo de alguém ou no nosso próprio jogo. Por exemplo, vamos supor que a gente quer saber o lucro de um jogador. Só multiplicando, quanto que eu vou ter de lucro se eu jogar 5 mil jogos num average de buy-in de 8 dólares, eu vou jogar ali só mesas de 8 dólares, né, na média, então seria de 5 a 22, 5 a 15, 5 mil jogos, imagino que eu vou ter um ROI de 20%. Quanto seria isso de lucro? Então, o lucro seria o X, né? 5 vezes 8 dá 40 mil. 1/5 de 40 mil, 8 mil. Você pode usar a calculadora algumas vezes. Aqui eu encontrei o lucro. Por exemplo, eu quero encontrar o ROI. Eu tive 5 mil de jogos, num average de 12 dólares, mesa de 12 dólares. E qual é o ROI que eu tenho que ter para eu fazer pelo menos um lucro de 15 mil. Eu sei que vou jogar 5 mil jogos, mesas de 12 dólares, e eu quero saber qual o ROI que eu preciso para fazer 15 mil dólares. Por exemplo, eu vou jogar 5 mil jogos em um ano e eu quero fazer 15 mil dólares em um ano. Vou ir calculando aqui, daria 60 mil aqui, certo? 60 mil passando para 15 mil, 15 mil dividido por 60 mil vai dar 0,25%. 0,25% de ROI. Eu preciso ter esse ROI para eu obter esse lucro jogando 5 mil jogos, average de 12. Outra coisa também que a gente pode encontrar é qual o average de buy-in que eu preciso ter para ter outras informações. Vamos supor, eu quero jogar 5 mil jogos, quero saber quanto eu tenho que investir por mesa e quero ter um ROI de 20%, tendo um lucro de 15 mil também. Então assim, eu sei que eu vou jogar 5 mil jogos em um ano, minha técnica no jogo seria 20%, por exemplo, quero obter um lucro de 15 mil. Quanto eu tenho que investir por mesa para obter isso? Sabendo que esse tipo de buy-in que aparecer aqui no cálculo é em relação a essa técnica. Eu tenho que ter 20% nesse buy-in. 5 mil vezes 0,2 vai dar 1.000. 15 mil divide por 1.000 vai dar um average de 15. Buy-ins de 15 dólares. Então se eu jogar buy-ins de 15 dólares, ou seja, ali de 5 a 44, 5 a 33, alguma coisa assim. Um average de 15, de 10 a 33, algo assim. Tendo um retorno sobre investimento de 20%, em 5 mil jogos eu vou fazer 15 mil dólares. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte do lucro. Ela não é tão importante ficar sabendo, ficar calculando isso. Eu não faço isso quando eu vou pesquisar o jogador. É só para eu saber a raiz do cálculo, da onde vem o lucro e as informações que eu possa buscar do meu ano, se eu quiser entender melhor meu ano, como vai ser meu próximo ano. Outra função que a gente tem também no Sharkscope é a capacidade. Em inglês vai estar ability, habilidade, alguma coisa assim. No buy-in que vocês vão jogar, para quem subir de buy-in, vai jogar ali de 5 a 15, até buy-ins de 22, quando sobe para o mid. Esses tipos de buy-ins
bains, a capacidade, até 22 dólares, a linha de raciocínio é mais ou menos essa, bem próximo, dificilmente vai estar errado essa leitura. Se a capacidade dele vai de 0 a 100, tudo que for menor que 65, ele é um jogador ruim ou razoável. Menor que 70, razoável. E se o jogador passar de 70, ele provavelmente já faz um bom lucro, pode ser profissional se ele quiser, investir mais tempo e dinheiro nisso. Acima de 70 seria bom ou muito bom, e acima de 80 excelente. Com certeza ele é um profissional, vive do jogo. Uma coisa que tem que ter em mente que essa da capacidade é para esses tipos de buy-ins. Por exemplo, se um jogador tem um buy-in médio de 100 dólares, a capacidade mínima dele vai ter que ser 90 para ele viver do pouco, ou 85, alguma coisa assim, tem que ser bem alto, porque o tipo de buy-in acaba aumentando a capacidade do jogador também. Quanto maior o buy-in, maior precisa ser a capacidade. Mas se vocês tiverem isso em mente, que isso aqui funciona até buy-in de 22, perfeito. Então o que eu costumo marcar do jogador? Basicamente isso. Eu marco quantos jogos ele fez, quanto de lucro ele fez, qual tipo de buy-in ele fez. Se eu ver que a relação aqui de jogos e lucro, os jogos ele tem um bom número, uma boa amostragem, 3.000 jogos, 5.000 jogos, acima disso, e ele tem um bom lucro, acima de 1 para 1, eu já começa a marcar ele como um cara bom. Pode ser um cara médio bom, alguma coisa. Não necessariamente é um profissional, mas vai ser um cara bom que a gente vai estar mais esperto com ele, no pré-flop, pós-flop, por aí vai. A minha marcação seria basicamente em notas, eu marco isso de jogador, que seria a minha leitura dele, e embaixo informações. Por exemplo, ele deu tribet call de 6-6 do TG versus cutoff. Eu sei que ele tinha ali 25 blinds, 4bet. Então assim, ele subiu do TG, tomou tribet, deu 4bet all-in com 25 blinds, do TG com 6-6. Pronto, então são informações que eu vou anotando. A priori, sempre eu vou marcar isso aqui do jogador, para eu já ter uma ideia sobre ele. Em marcação, eu tenho cores diferentes para elas. Jogador bom, médio fraco e os recreativos. Jogadores bons se enquadrariam naqueles assim, 3.000 jogos, 8.000 de lucro, no average de 8, 100, big hit, por exemplo. Ou outra ideia também de cara bom, 6.000 jogos, 10.000 de lucro, no average de 8 também, coisa do tipo. E por aí vai, acima disso, sabe? O jogador tem 15.000 jogos com 50.000 de lucro, no average de 12, qualquer coisa que seja. Então isso seria um cara bom, um cara médio bom, ele ficaria ali em bem próximos números, por exemplo, 10.000 jogos, 11.000 de lucro, no average de 9, ou 14.000 jogos, 18.000 de lucro, no average de 14, por aí vai. Esse seria um médio bom, alguma coisa do tipo. Um médio fraco, ficaria em, por exemplo, 10.000 jogos, com 8.000 de lucro, no average de 8. 5.000 jogos, 3.000, por exemplo, no average de 15, sabe, um average alto, jogou muito, não consegui puxar tanta grana. Algo em torno disso também, 9.000 jogos com 6.000 de lucro, no average de 8, entre médio fraco mesmo. E o recreativo é o jogador que joga muito, não tem lucro ou tem pouco lucro. Por exemplo, 20.000 jogos com 4.000 de lucro, no average de 7. 15.000 jogos com 3.000 de lucro, no average de 4. Por exemplo, 8.000 jogos com 2.000 de lucro, no average de 6. Então seria isso, um recreativo. Abaixo disso, aí vai ser mais recreativo, né? Bom, aqui a gente tem a marcação dos jogadores, se eles são bom, médio fraco, médio bom, recreativo, as notas dele, uma ideia sobre ele, do lucro dele e outras informações extra. Por exemplo, se você não tem informação de jogador e está com o gráfico bloqueado, usa a capacidade, olha lá a capacidade dele. Se ele tiver uma boa amostragem de jogos, dá para confiar na capacidade. Entendido a parte de lucro, como encontrar qualquer informação aqui, se você quiser fazer sua projeção de um ano, por exemplo, e observar os gráficos com inteligência, tá bom? Não necessariamente esses números que eu passei aqui, ele pode estar em outra estatísticas. É que a maioria delas dá para confiar porque eu coloquei só a amostragem boas, né? 10.000 jogos, por aí vai. Mas fiquem atentos, por exemplo, tem um jogador que tem 1.000 jogos e ele tá menos 2.000. Só que o average dele é de 35, por exemplo. Então é bem tranquilo, sabe? Porque, pensa, de 1.000 jogos o average dele é 35, ele investiu 3.500 dólares. Então ele retornou ali metade. Então ele já reta 10.000, 15.000, 20, 25.000, alguma coisa assim. Então ele pode ser assim um cara bom mesmo tendo isso. Por quê? Porque ele tem poucos jogos, 1.000 jogos, num average muito alto, tá bom? Então fiquem atentos a isso, não já marcar como recreativo. Bom, vamos lá então. Eu separei alguns gráficos para eu dar meu ponto de vista para vocês. Esse primeiro jogador,
Ele tem 50 mil jogos, próximo de 50 mil, fez 13 mil de lucro, um average de 12. Então pode ver, habilidade 66. Eu não considero ele um jogador bom, tudo bem, ele tem 13 mil de lucro, mas em 48 mil jogos, isso leva muito tempo. Aqui embaixo é o gráfico dele. Então é isso desde 2010. Então não tem como ele viver do jogo, entende? E não tem como ele ser também muito bom pela quantidade de jogos, o lucro dele seria maior. Pelo menos 1 para 1, alguma coisa assim, com esse tipo de average buy-in, de 12 dólares. Esse segundo jogador tem 6 mil jogos, com 2 mil de lucro, só que ele tem um average bem baixo, 1.6. Então eu colocaria ele como um recreativo mesmo, pode ser um recreativo disciplinado, mas vamos ver o gráfico dele aqui. O gráfico dele aqui pode ver que ele é bem disciplinado, ele não deixa oscilar muito o bankroll, ele trabalha certinho dentro do bankroll, dá os hits, mantém. Então ele é disciplinado, porém não tem como ele ser um profissional, pelo tipo de buy-in bem baixo, né, o tipo de lucro dele, jogos. Então eu colocaria o recreativo, um recreativo médio, mas seria mais recreativo mesmo. Esse Ozzy Wayne, 47 mil jogos, 287 mil de lucro. A habilidade do cara, 87. Cara muito, muito bom. No Fuck Bluff, 47 mil com 26 mil de lucro. Então assim, tem muitos jogos, a metade é lucro, no average buy-in de 6 dólares, então ele joga ali até 15 dólares, até 11 dólares. Eu colocaria ele como um reg médio, não mais do que isso. Vamos ver o ano dele? Aqui ó, últimos 365 dias, clica aqui, last, 365, dá Enter, vai ficar marcado aqui. Eu marquei só para incluir no Limit Holding, mas não precisa. Bom, ele fez 4 mil jogos no último ano, ele fez 4 mil jogos, 4 mil de lucro, no average de 11. Não sei se dá para viver assim do poker, se ele faz outras coisas, outras rendas, se ele joga em outras plataformas também, que ele não desbloqueou. Deixaria como um reg médio, um recreativo bom, alguma coisa assim. Reg médio fraco. Esse Johnny Quid, muitos jogos, né? Nenhum lucro. Então, recreativo, 17 mil jogos é muito jogo, é 2, 3 anos de jogo. Nenhum lucro, recreativo. Esse tipo de jogador, pode ver, ele tá bloqueado, ele optou não participar. Ele tem 12 mil jogos. Qual é a habilidade? Capacidade dele, 55. Então, logo é um recreativo. Tem vezes, gente, que a gente vai marcar um jogador e não vai conseguir marcar se ele é um reg médio bom, médio fraco, recreativo, alguma coisa assim. Mas vai lá e marca. Ele tem tantos jogos, tanto de lucro e no buy-in e tal. Já era. Você já vai saber ali como ele joga, mais ou menos, como ele pensa. Esse tipo de jogador é bom, né? 50 mil jogos, 180 mil de lucro, no buy-in de 15, tranquilo. E o último jogador, muitos jogos, pouco lucro. Eu colocaria ele como recreativo, mesmo que o gráfico dele aqui ó, só subiu. Colocaria como um recreativo bom, alguma coisa assim. Bom, players, essa é a aula de Sharkscope. Qualquer dúvida me chame em privado nos meus contatos, beleza? GL pra vocês, ficha no pano.